Se você tem menos de 27 anos, a marca Melu chegou para atender você e eu, a geração Z. Eu tô falando isso para contextualizar um pouco da onde surgiu a marca Melu. É uma marca da Ruby Rose e elas andam lado a lado, mas para um público diferente. Ela chegou com um portfólio enorme de maquiagem, skincare, produto corporal. E aliás, já tem um vídeo aqui no canal mostrando várias makes da Melu que eu comprei pra fazer uma make completa. Então já se inscreve se você quer conhecer mais sobre a marca. Eu tô muito ansiosa pra testar todos esses produtos na minha pele. E já fiz um vídeo falando sobre os corretivos, a comparação entre eles. Hoje a gente vai falar sobre as duas bases da marca, porque não contente ter um portfólio enorme, tem várias opções dentro de uma mesma categoria. O intuito dela, que você já consegue ver na embalagem, é ser uma coisa mais fun, pra você se divertir enquanto você se maquia e também acompanhar as tendências, porque essa geração Z é muito ditada por tendências. Qualquer coisa que aí tá bombando, a gente vai seguindo e faz todo mundo igual. Então, o grande diferencial da marca é que ela é 100% brasileira. Eu não sabia disso, a Ruby Rose não tem produção nacional e a Melu tem. E isso é totalmente importante para esse posicionamento deles, porque as tendências chegam muito rápido. E essa produção brasileira facilita com que acompanhem as tendências e tenha sentido com essa proposta de marca deles. Achei muito legal essas informações que eu queria dar aqui pra vocês. E como eu disse, hoje é o vídeo falando sobre as duas bases da marca. Uma coisa que eu percebi é que não é tão claro a diferença entre os produtos, porque é uma marca e dentro da marca tem várias linhas. Mas os produtos de pele não tem uma explicação assim bem nítida de qual a diferença entre eles. Então eu achei legal trazer pra vocês, pra gente testar na pele, passar o dia com ela, testar a transferência, pra vocês verem as características daí e saber qual base dessa nova marca testar. Então bora lá que eu estou muito ansiosa. Eu só apliquei uma, a outra ainda tá lacradinha. Então vamos começar com essa base aqui, que é a branquinha ou com a embalagem mais fun. Ela é uma base de média cobertura, tem 12 opções de cores, ela tem 25 gramas, pelo valor mais ou menos de R$14,50. Varia muito de site para site. E eu falei que tem 12 opções de cores, né? Uma coisa que me confundiu muito foi na hora de procurar, porque cada lugar tinha uma quantidade, sabe? Eu não sei se eles compram só pela metade a gama de cores, não sei. Mas eu achei em sites com 6 opções de cores, com 9 e com 12. Eu tô colocando aqui o maior, porque se tem algum site que tem 12, consequentemente tem 12 opções de base. Ela promete uma cobertura média e um efeito mate. Eu vou começar aplicando com o pincel, pra depois a gente aplicar com esponjinha e ver a diferença. E na embalagem dela tem aqui os ingredientes que ele tem. Então fala que tem extrato de chá verde, vitamina E e manteiga de karité. No vídeo que eu fiz sobre os corretivos, eu mostrei a diferença entre esses dois. E esse aqui, que tem a embalagem mais fun, também segue a mesma proposta da base. E você consegue perceber que também tá explícito os ingredientes. O que eu consigo entender é que essa coleção aqui, ela tem esse diferencial que é a composição dela, né? Os ingredientes que fazem diferença na formulação. Eu vou aplicar na minha mão porque eu não sei a quantidade exata. E eu esqueci de falar a cor, né? É a C02, essa cor. Se eu achar alguma tabela de cores, eu vou estar colocando aí pra vocês. Mas eu acho que tá entre a terceira, por aí. Quando você aplica, você já percebe como ela é uniforme, tá vendo? Aplicando com um pincel aqui, língua de gato, já deu pra perceber como a base é uniforme. E daqui a pouco eu mostro mais a consistência dela, assim, aqui, mas ela não é uma base fluida, é uma base que você passa e ela vai ficar no lugar dela. Nesse vídeo eu não vou colocar todas as bases, uma do lado da outra, pra gente ter a noção de cores, mas a cor dela segue muito as cores padrões que eu sempre já uso. Então, da base da Nina, por exemplo, é a cor 10. A cor 10 da Nina fica um pouquinho mais clara que essa aqui, mas tem um subtom amarelado, então tá tranquilo. A MM04 Cover Up da Mari Maria também é parecida. A Real Filter da Fran fica um pouquinho mais clara do que essa aqui, fica um pouquinho mais clara que o meu tom de pele. E essa aqui fica com um tom exato da minha pele. Por enquanto, eu não tô sentindo dificuldade de espalhabilidade. Eu achei que um pouquinho ali já cobriu toda essa região aqui do meu rosto, só falta mesmo a testa. E depois eu vou passar a segunda camada com a esponjinha, exatamente porque o acabamento do pincel fica marcando as sardinhas, né? Então a gente tem que dar um acabamento. Sinto que super entregou a cobertura média que ela promete. Tem um aroma bem levinho, até fala na descrição da marca que eles querem trazer esse cheirinho bem leve, então não é uma base que tem cheiro de produto. Agora, antes de passar para os outros testes, a gente vai passar do outro lado a outra base da marca. Essa segunda base também tem a proposta de cobertura média. Ela promete uma textura fluida, o efeito mate igual a outra e o aspecto mais natural. Eu achei também 12 cores dela e o valor tá por R$22,50, só que ela tem um pouquinho mais de produto, ela tem 29 ml. A cor que eu escolhi foi Baunilha 02, que eu também acho que tá entre a segunda ou a terceira. Eu juro que esse plástico
acho que não está saindo e eu não tenho uma tesoura aqui, então a gente vai aplicar assim mesmo. E eu vou aplicar de novo, direto na minha mão. Aí depois, olha isso, gente, eu tá apertando a base, que agonia. E ela promete uma textura fluida, né? Depois eu vou comparar com a outra. Não é extremamente fluida. Eu já limpei um pouco o pincel e aí eu vou passar desse lado aqui. Talvez eu tenha passado muita base na minha mão, mas é porque eu acho que esse negócio tá fazendo pressão na embalagem. Eu acho que essa cor aqui tá mais clara. Ela também tem um subtom amarelado. E o cheirinho dela também, talvez um pouquinho mais marcante, que eu esteja sentindo o cheiro dela. De primeira, assim, quando eu senti a outra, eu achei mais uniforme de aplicar. Porque essa aqui, dependendo de como eu espalho, ela vai... Não abrindo, isso não é uma coisa ruim, mas ela não vai ficando 100% uniforme. Nossa, aqui vai ficar a farofa, né? Que eu vou ter que misturar as duas bases. A cor também dá certo, mas eu senti que ficou um pouco mais clarinha. Em relação à cobertura, eu tô sentindo que talvez essa aqui tenha dado um pouquinho mais de cobertura por ela estar mais da minha cor. Mas também achei que essa aqui tem uma cobertura média bem legal. E em relação à textura, eu tô sentindo essa aqui bem, não sequinha esturricada, mas ela tá sequinha, não tô sentindo essa textura mais cremosa. E essa aqui também que eu acabei de aplicar, também não tô sentindo. As duas prometem um efeito mate, acho que tá ok. E agora eu vou usar essa quantidade aqui pra fazer uma segunda camada, pra gente ver se constrói camadas. Mas não vou passar muita quantidade mais nessa região aqui que precisa. E já dá pra perceber que sim, aumentou a cobertura. Agora tá bem mais coberta. Então, achei que construiu camada. Vamos ver a outra do outro lado. Talvez eu tenha sentido que essa daqui, desse lado, ela tem uma textura um pouco mais fina. Quando eu for mostrar a fluidez de cada uma pra vocês, eu vou comparar isso. Mas, por outro lado, essa aqui, que é a rosa, eu sinto que ela tem uma espalhabilidade melhor. Você passa um pouquinho, ela já espalha mais pra outras regiões do rosto. Mas essa aqui também tem uma espalhabilidade boa. A outra aqui só é mais. Também achei que construiu. Acho que tá elas por elas. Agora, vamos reparar um pouco na aparência, pra gente ver se nota alguma diferença. Eu sinto que essa aqui desse lado ficou um pouco mais luminosa, talvez, mas bem pouquinho. E essa aqui um pouco uma aparência mais mate. E talvez seja por a rosinha, que foi essa que eu passei desse lado aqui, prometer um aspecto natural. Mas eu acho que as duas estão com um aspecto bem legal. Não sinto que tá marcando tanto a minha pele, tipo, de primeira. Mas pra gente ter certeza disso, eu vou passar o dia inteiro com a base pra gente ver algumas características dela, né, sozinha. E essa sensação que eu falei que essa aqui parece estar um pouco mais luminosa, levemente mais molhadinha, consegue perceber aqui, ó, na marcação da minha olheira. Porque essa aqui tá mais marcada do que essa aqui. Mas não é marcada de evidenciada, ela só tá acumulando um pouco mais. Vou pegar um pedacinho de papel e passar primeiro desse lado aqui, que foi onde eu passei antes, pra gente testar a transferência. Não é aquela base grudenta, então não está grudando nada. Não transferiu nada de primeira. Eu vou passar só aqui, ó, nos cantos, que é onde vai dar uma transferida maior. Tipo, aqui transferiu, mas no geral não transfere. Vou passar desse lado aqui também. Tá bem sequinha, mas uma coisa confortável, sabe? Ó, também não. Vamos ver aqui. As duas com a transferência é muito boa e é bem pouquinho. E mesmo com duas camadas, hein? Agora que a gente já viu aqui as características, eu vou passar água pra gente ver como fica. Elas não prometem isso, mas vamos ver. Primeiro desse lado aqui, que é a base rosa, e do outro lado a base branca. Vou esperar secar por inteiro pra gente ver como ficou. Enquanto isso, vamos aplicar aqui pra gente ver a textura de cada base. Essa é a branca e essa aqui é a mais rosada. Dá pra ver bem a diferença de textura. Essa aqui é mais fluida, que é a rosa, e a branquinha fica mais no lugar. Eu vou espalhar ela pra gente ver a textura. Eu sinto que é bem parecida em relação à textura de ser muito grossa, muito fina. Elas duas são mais grossinhas, mas bem equilibradas. Só que dá pra perceber que a fluida tem um fundinho mais molhadinho, que é o que a gente reparou também quando passou no rosto. E na hora de espalhar, eu tinha falado que essa aqui ia ficar bem uniforme. E essa aqui você consegue ver um pouquinho mais do fundo, tá vendo? Era isso que eu falo. Apesar de ser uniforme também, você consegue ver um pouquinho mais no fundo e essa aqui vem bem uniforme. Acho que as principais diferenças de textura são essas. Não é nada muito, meu Deus, quanta diferença. Mas tem algumas diferenças aqui e dá pra você perceber quando a gente espalha assim, ó, que essa aqui fica bem mais aquosa e essa aqui, ó, já tá até dando uma secadinha maior. Eu sinto que ela tem uma leve característica em relação à água parecida com a Vult Mega, porque a da Vult também não secava quando eu passei água. Eu fiquei, tipo assim, uns 5 minutos e não secou. Seca uma parte, só que a outra depois não seca por nada. Então eu vou passar aqui um papel, só que aí eu faço bem delicado, tipo assim, ó, só pra encostar um pouco e tirar o excesso da água, que aí já é o suficiente
suficiente pra sair. E a base não tá vindo junto. Isso é uma coisa diferente da base da Vult Mega. Eu fiz a resenha já dela, vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem. E já falei que vai ter resenha de toda a coleção Melu, então não esquece de se inscrever pra não perder. Eu sinto que ela fez pequenos buraquinhos. Vamos pensar que no custo-benefício delas não é nada muito estrondoso. Talvez eu tenha sentido menos buraquinhos desse lado aqui do que do outro, mas tem. Não é nada muito gritante que eu vejo, não tá muito manchada. Vamos pensar nas diferenças da base. Primeiro que eu achei um pouquinho mais essa base aqui, a rosa, mais resistente à água do que a outra, que é essa aqui, mas é bem pequena a diferença. As duas prometem a cobertura média. Eu achei a cobertura dessa aqui mais uniforme. As duas realmente têm a cobertura média, mas essa aqui começa a dar uma aparência de um pouquinho mais alta por ela ser mais uniforme. Essa aqui, apesar de prometer o efeito mate, eu sinto que ela é um pouquinho mais molhada, talvez por ter esse efeito fluido. E diferente do corretivo, as duas têm destaque para os ingredientes dela, né? Então essa aqui tem aloe vera, que é mais calmante, e pantenol, que é hidratante. E essa aqui tem manteiga de karité, que é hidratante, e vitamina E, que previne contra o envelhecimento. Tem a diferença da quantidade e do valor, que acaba sendo o custo-benefício, né? Essa aqui é R$14,50 por 25 gramas e essa aqui é R$22,50 por 29 gramas. Acaba saindo meio que elas por elas. Eu acredito que eu vou usar mais essa base aqui, que é a mais fã, do que essa outra aqui, porque eu gostei mais da textura dela. Mas eu ainda vou passar o dia inteiro com essa base e no próximo take eu vou estar dando minha opinião depois do fim do dia com ela. Tem mais ou menos umas 8 horas com a base. Desse lado aí que eu tô mostrando é a base rosa e do outro é a base branca. Bem nítido que eu achei que a base branca, ela durou bem mais e marcou bem menos a minha pele. Na região dos olhos, a base mais rosinha ficou bem marcada. O nariz ainda já tem histórico que sempre sai, porque eu acabo suando. Mas na região da bochecha, dá pra ver que no lugar da base rosa também saiu bem mais do que do outro lado. Então vocês viram, né? Eu acho que é bem mais fácil eu falar pra vocês a minha opinião no final do dia, porque a base, logo que você coloca, tem muito mais facilidade de você gostar do que ao longo do dia. E espero que tenha ficado claro as diferenças. Não é nada muito gritante, mas tem algumas diferenças ali que você consegue enxergar só aplicando as duas bases. Então, agora que vocês viram eu aplicar, vocês conseguem tirar a opinião de vocês e me deixar nos comentários qual delas você mais gostou, né? Com certeza os produtos da Melu estão muito legais, tem uma proposta muito legal, uma qualidade e um custo-benefício muito legal. E o próximo vídeo vai ser testando todas as maquiagens dela, então não esquece de se inscrever e deixar nos comentários se você gosta da marca, se você sabia que ela existia, beleza? Qualquer dúvida também é só me deixar aí embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo.